Carlos, sou professor aqui do CRAS de Cachoeiro, tá? Eu estava trabalhando com vocês com a disciplina de Física, tá? E hoje vamos falar um pouco sobre transferência de calor e mudança de estado físico, tá? Nossa primeira parte que queremos conversar é a transferência de calor. O que seria uma transferência de calor? É transferir um corpo para o outro, ou transferir uma energia de um corpo para o outro. Na transferência de calor, acontece por condução, convecção e irradiação. Existem 3 processos de transferência de calor. O nosso primeiro processo é chamado de condução, onde ocorre por agitação das moléculas. Se as moléculas se agitam, é um processo de condução. Ele precisa de um meio material para se propagar. Então, para esse processo de condução se propagar, ele precisa de um meio para que ele se propague. Vou te dar um exemplo básico. Imagina você botar um garfo no fogo para você aquecer. O que acontece? Você precisou do fogo para aquecer o garfo. Então, é um processo de condução. Outro exemplo, você aquecer uma barra de ferro no fogão. Também para queimar algo, acontece o quê? Precisou do fogo para aquecer a barra de ferro. É um processo de condução. Então, precisa de um meio para se propagar. Precisa de quem? Do fogo, do calor, para aquecer. Tá? Não ocorre deslocamento de matéria. O que seria não ocorrer esse deslocamento de matéria? Ele não muda de estado físico. Quando eu aqueço uma barra de ferro, ele muda de estado físico? Depende da temperatura. Então, não acontece deslocamento de matéria. Para acontecer deslocamento de matéria já é outra parte, que é a parte de convecção. Tá? Bons e maus condutores de calor. Quem é bom condutor de calor? Que conduz o calor mais fácil, tem a facilidade de conduzir um calor. Metais. Metais é um bom condutor de calor. Maus condutores de calor. Isopor, madeira, borracha e outros exemplos, etc. Tá? Bons e maus. A diferença aqui de um para outro, que um tem a facilidade de se aquecer, outros não. Não quer dizer que ele não irá aquecer, só que ele tem a dificuldade do que o metal. O metal aquece muito mais rápido. Uma observação aqui: a sensação de frios deve-se à perda de calor do corpo. Vou dar uma lição para vocês aqui. Por que usamos agasalho? O agasalho serve-se para quê? Para eu não sentir frio, para o calor do meu corpo não sair ou para o frio não entrar? São perguntas que, para quem não entende o básico da física, não sabe interpretar. Então, o agasalho ele serve para não deixar o calor do meu corpo sair, não o frio entrar. Quem sai é o calor do nosso corpo. Então, usamos o agasalho para não deixar o calor do nosso corpo sair. Então, não existe frio, existe ou eu perco o calor. Se eu estou perdendo o calor, estou tendo a sensação de frio, ou estou com as minhas moléculas muito agitadas, tá? Aí eu estou sentindo bastante calor, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu estou correndo, fazendo uma caminhada. O que acontece? Eu fico com as minhas moléculas mais agitadas.
a respiração começa a ficar mais agitada e você sente mais calor. O que acontece? Você está com as moléculas muito agitadas, então você sente muito calor. Outro exemplo, você está numa sala com ar condicionado. O que acontece? O seu corpo está parado. Você vai perder calor do seu corpo para aquela sala que tem um ar condicionado ou ventilador que esteja fresco, tá? Isso tudo faz parte da condução de calor. Segunda parte, vamos falar sobre convecção. Convecção, ele acontece nos líquidos e nos gases, tá? Aonde ele também precisa do meio material para se propagar. Como a condução precisa de meio material, a convecção também precisa de um meio material. Então precisa do calor para aquecer aquele material para que ele mude de estado físico. Na convecção ocorre deslocamento de matéria. Nesse deslocamento, esse material ele pode se mudar de estado físico. Por isso que ele acontece nos líquidos e nos gases. Os líquidos podem mudar de estado físico. Vocês lembram lá na mudança de estado físico? Sólido, líquido e gasoso são esses três. Então, se eu aqueço o gelo, o que acontece com o gelo? O gelo vai se tornar líquido. Se eu aqueço o líquido, o que o líquido vai se tornar? Vapor, vai evaporar, tá? Formação de corrente de convecção. Como se acontece? Esse formato que eu fiz é um ciclo do ar. O que acontece com o ar nessa corrente de convecção? Vou iniciar para vocês aqui no ar quente. O que acontece no ar quente? Ele tende a ter a pressão menor, a pressão ser menor, ele vai tender a subir para a atmosfera. Quando ele chega na atmosfera, ele se torna menos denso. Se ele está menos denso, ele vai resfriar, igual está no exemplo aqui, ele vai resfriar lá na atmosfera, que vai descer. Se ele vai descer mais denso. Eu desci mais denso com a pressão maior, tá? Que ele vai diretamente para onde? Os lugares que tem bastante umidade. Os lugares, mar, florestas, ambientes que tem vegetação, tá? Depois, o que ele faz com esse ar com pressão maior? Ele tende a se espalhar, se expandir para as terras, para onde não tem vegetação, chegando a receber o que sobrou depois do que ele recebeu da atmosfera, tá? Até aí tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Dei alguns exemplos de formação de corrente de convecção. Existe geladeira, a brisa marítima e inversão térmica. Vamos dar um exemplo da geladeira. O que acontece com a geladeira? Atrás da geladeira tem um motorzinho. Não sei se vocês já repararam. Tem um motor. Aquele motor, ele recolhe o ar quente que tem no meio ambiente da casa de vocês. O que ele faz? Ele manda lá para o freezer da casa de vocês, na parte superior. O que acontece com aquele ar? Ele resfria e vai espalhando para as outras partes de baixo da geladeira. Então, acontece esse mesmo processo. O motor ele recolhe o ar quente, ele sobe menos denso lá para o freezer. O que ele faz no freezer? Ele vai espalhando o seu ar para
as outras superfícies da geladeira. Quanto mais próxima da atmosfera, mais frio, com a sensação fria, vai ser. Quanto mais baixo, mais calor vai sentir, tá? Porque a maioria das pessoas que moram em Venda Nova, Vargem Alta, Pedra Azul, são lugares mais úmidos, que tem a sensação térmica frio lá, sensação de frio lá. Por quê? Porque lá é um lugar que é muito denso, é bem mais denso. Eles recebem primeiro aquele ar denso, ar gelado, assim, exemplos, né? O ar gelado ele recebe e vai descendo, então são os primeiros receptores, tá? Isso que acontece, tá bom? Outro exemplo é a inversão térmica. Essa inversão térmica é o processo que acontece com a chuva ou com o mar. Imagina quando está muito quente, o que acontece com a água? A água evapora, subindo para a atmosfera. O que acontece quando está muito quente? Se formam nuvens. O que as nuvens se faz? Retorna com chuva. Quanto mais quente, maior vai ser a formação de nuvens para retornar ao solo, tá, pessoal? E o nosso último tópico é a irradiação, tá? É a irradiação, que ele acontece, tá, pelas ondas eletromagnéticas. O que seriam essas ondas eletromagnéticas? Antes de eu explicar um pouco sobre essas ondas eletromagnéticas, eu vou falar para vocês o significado das ondas eletromagnéticas. Elas acontecem, eu vou te dar um exemplo. Imagina você abrir o forno da casa de vocês. Quando você abre aquele forno que está cozinhando alguma coisa, assando algum bolo, você não recebe aquele vapor no seu rosto? Aquilo é formado uma onda eletromagnética. São ondas infravermelho que você não vê, você só sente. Outro exemplo, a radiação que você recebe do sol, que às vezes você sente, você vê que está queimando o seu corpo. Isso são fenômenos de irradiação, tá? Ele sempre ocorre no vácuo. Você não vê, você só sente, ocorre no vácuo. Não precisa do meio material para se propagar. A diferença dele dos dois, que toda a condução e a convecção precisa de um meio para se propagar. A irradiação não, ela ocorre no vácuo. Pessoal, por hoje a nossa aula acabou. Quero agradecer a participação de todos. Quero pedir que todas as atividades que forem encaminhadas para vocês tirem foto, filme e mandem para a gente, por e-mail, pelo Google Sala de Aula, para os pedagogos. Porque precisamos arquivar essas atividades. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, peça que alguém tire uma foto e encaminhe para a gente, para ver que vocês estão interagindo com o CAIS, tá? Muito obrigado, tenham um bom descanso a todos.